Catelli. A gente convidou no decorrer diversos professores, né, diferentes expertises, para bater um papo, assim, com os estudantes, né, para alertar sobre algumas nichos de pesquisa, algumas práticas de pesquisa, de investigação que tem desenvolvido, né. Então, o senhor hoje vai ser o último. Semana que vem a gente tem um evento, que é a Mota de Produtos Educacionais, que então, quem já está aí quase concluindo vai apresentar seus produtos educacionais, e depois a gente já começa a se encaminhar já para a reta final, né, não do semestre, porque o semestre para nós, da pós, vai acabar lá em fevereiro, mas ali em dezembro a gente vai ter uma pausa, né, porque todo mundo é filho de Deus, tem que parar, né. Então, eu gostaria de agradecer a sua presença, Catelli, ter aceitado o meu convite, né? Eu sei que muitas coisas acontecendo, esse desafio de dar aulas de ensino remoto, né? Então, como o senhor falou, também é uma aprendizagem muito significativa, então, muito obrigado por ter aceito o convite, né? Que acaba sendo um desafio mesmo falar aqui para um público, embora que característico da área de ciências e matemática, mas eu te agradeço de coração por ter aceitado. Então, o Catelli, pessoal, para quem está vendo essa figura muito simpática, ele foi meu orientador no mestrado, quando eu comecei a fazer minha jornada de estrito senso. Vou fazer uma breve apresentação do Catelli. Ele tem licenciatura em Física pela URGS, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele tem uma especialização em Educação para a Ciência, subprojeto SUNESIM, né? SUNESIM. Da Universidade de Caxias do Sul. Ele tem uma especialização em CPEM 2 e especialização em Planejamento Energético. Acho que é isso, né? Tá, porque tá faltando o O lá acho que não coube. Ele tem mestrado em Engenharia de Minas, Metalurgia e Materiais, pela URGS também, e tem doutorado em Educação pela... Catelli fala o nome da universidade que fica mais bonito. Universidade Laval. O primeiro nome da universidade também? Université em francês, tá. Université Laval, tá. Tá, beleza. Então, para não passar vergonha aqui, aí fica aí. Então, o Catelli, ele é professor titular da Universidade de Caxias do Sul, é uma universidade atualmente situada na cidade de Caxias do Sul, então, por isso que eu também convidei ele, porque eu fiz minha graduação, meu mestrado, e trabalhei algum tempo lá, então, eu e o Catelli somos conhecidos de uma longa data, né, Catelli? Sim. O Catelli tem experiência na área de educação, com ênfase em teorias da instrução, interdisciplinaridade, atuando principalmente nos seguintes temas: ensino de ciências, divulgação científica, experimentos com material alternativo, laboratório de física e ótica. E o professor Catelli, então, ele é colaborador do mestrado e doutorado em educação da Universidade de Caxias do Sul, e ele é pesquisador do corpo permanente do PPG-CIMA, que é um programa também como o nosso de profissional, né? E acho que é isso, né, Catelli? Sim, sim. Então, o Catelli hoje se propôs a fazer uma fala sobre a temática epistemologia e pandemia. A gente tem um total de 55 inscritos inicialmente, Catelli, então eu agradeço o teu convite para fazer essa fala. Eu vou começar a fazer a apresentação aqui, aí você fica bem à vontade aí para você dizer, olha, vai passando. Tá. Costuma ser assim, Catelli, enquanto você fala, você pode desenvolver a tua lógica de pensamento, teu raciocínio, e no final, geralmente, os alunos costumam fazer questionamentos, então, talvez uns 45 minutos de fala, e depois uns 15, 20 minutos de diálogo no final com os estudantes. Tá, perfeito, perfeito. Bom, Fábio, professora Fábio, deixa eu iniciar te perguntando se os alunos que estão presentes hoje quiserem perguntar durante a apresentação, eles podem também? Sim, sem dúvida, podem sim. Tá, ok. Então, primeiro eu quero agradecer à professora Fabiana. Professora, muito obrigado pelo convite, realmente é uma honra e também é um grande prazer de conviver um pouquinho mais com você.
mesmo que de forma síncrona, né, sempre a gente mata um pouquinho a saudade. A professora Fabiana, ela já contou para a gente aqui, trabalhou bastante tempo na Universidade de Caxias do Sul, era quase minha vizinha, né, professora Fabiana? Era um andar acima, dois andares acima, no bloco G, e então nós convivíamos bastante. Né? Foram tempos maravilhosos, né? Muito bom. É um tempo muito bom que traz saudade, com certeza, mas nada como a vida andar para frente, então eu fico extremamente feliz de ver a professora Fabiana na posição que ela está agora, e para vocês que têm contato com ela, eu sugeriria, aproveitem muito, a professora Fabiana é sensacional, é muito bom conviver com ela. Então, desculpe eu fazer esse elogio, sendo gravado, não é, professora Fabiana? Então, está aí, está registrado a minha declaração aqui agora. Então, para vocês que estão presentes aí, pessoal, muito sinceramente, se vocês me interromperem, eu vou adorar. Pode interromper por chat, pode interromper por áudio, eu não sei como é que vocês costumam fazer, mas se você colocar alguma coisa, uma dúvida, olha, tem uma aqui que está dizendo que ela aproveita bastante porque você é a orientadora dela. Então, tá aí, ó, tá vendo? Já tem alguém que concorda comigo. Então, a interrupção, ela faz sentido dentro do que eu vou falar com vocês agora, tá certo? Que é uma visão um pouquinho peculiar e que certamente admite contestações e visões paralelas e tudo mais, e se vocês fizerem isso, nossa, eu vou ficar muito feliz. Bom, mas de qualquer maneira, se vocês interromperem um pouco menos e ficar para o final, vamos embora, no final a gente discute também, como vocês preferirem, mas acreditem, eu de coração fico muito feliz se vocês interromperem. Ok, dito isso, então, eu vou falar um pouquinho do tema que eu escolhi aqui para falar com vocês, tá, pessoal? Eu vou fazer alguns recortes aqui para vocês, primeiro dizendo que esse tema, epistemologia e pandemia, o nome é bem pomposo, não é verdade? Meio atrevido também esse nome aí, mas vamos lá, né, fazer o quê? Como a prof. Fabiana declarou há um tempinho atrás, a palavra-chave predileta dela é desafio, né? Então vamos viver um desafio aí. Será que a gente consegue olhar a pandemia através de um olhar, sob uma perspectiva epistemológica? Então esse é um pouco o desafio, mas eu tentei dar um tom não nem professoral, nem, digamos assim, excessivamente erudito, nem excessivamente, nem nada erudito. É uma epistemologia bem como que eu vou dizer para vocês, bem da nossa vivência do dia a dia. Então, não se espantem, eu não vou usar muitos termos típicos da área, nem nada disso. Bom, e a armadilha que eu percebi quando a professora Fábio me comentou, é que eu sugeri o tema, ela disse que tá bom, legal o tema, gostei do tema. Então, a armadilha era exatamente você querer abordar os infinitos aspectos que um tal tema pode propiciar. E aí eu escolhi um recorte bem particular, e agora, sabendo que todos vocês são professores e professoras e trabalham no mestrado profissional, no caso, o mestrado profissional de vocês, acho que eu acertei bastante na escolha, tá certo? Acho que eu acertei, e o enfoque que eu escolhi, mais por sorte do que por competência, é um enfoque que, pelo menos assim eu espero, ele poderia interessar bastante a vocês, professores, tá certo? Então eu estou pensando em vocês muito mais como professores do que como mestrandos. Tá bom, como mestrando também vai, se vocês quiserem, mas eu estou vendo vocês mais como professores, então eu diria que as reações de vocês fossem um pouco também nessa linha aí. Ok, então, Fábio, eu vou anunciar aqui rapidamente, no próximo slide, os aspectos que eu previ para apresentar para vocês. Aí, beleza, obrigado, Fábio. Então, eu vou traçar um contexto, perfeito, da fala que eu montei aqui, vou advertir um pouquinho sobre
o que esse contexto significa de fato, sobretudo para que vocês não esperem nada de muito excepcional de mim, ou, enfim, traduzindo em outras palavras, não quero fazer propaganda enganosa de nada, não é? Bom, entendido isso, eu vou dar minha percepção pessoal de ciência. Vocês devem estar pensando, uau, o Catelli é um cara corajoso. Bom, no que diz respeito a exprimir a minha posição sobre o que é ciência, tá bom, sim, admito que eu tenho uma certa coragem. Por isso que eu gostaria que vocês intervissem e contestassem, perguntassem, colocassem a posição pessoal de vocês e tal. Tudo isso seria extremamente rico. Daí, a partir da concepção de ciência, como é que eu estou vendo o cenário atual da pandemia, sobre o qual conversávamos um pouquinho, agora um pouquinho antes de iniciar tudo aí, tá certo? E eu vou terminar idealizando um pouco, tá certo? Porque provavelmente vocês estão esperando que eu exponha também alguma coisa concreta, o que eu penso sobre algumas coisas, como que eu faria e tal, para contrastar com aquilo tudo que vocês estão colocando para mim. Certo? Então, essa é a ideia. Tentar fazer tudo isso 40, 45 minutos aí, mais ou menos, que a professora Fabiana me pediu. Então, beleza. Vamos lá ao contexto, então. Eu tenho escutado, eu presto bastante atenção. Infelizmente, a minha convivência está um pouco diminuta, eu não tenho ido muito a mercados, muito pouco, exclusivamente o necessário. Meu filho está ajudando bastante, ele faz as compras para a gente e tal. Então, eu não tenho recolhido muitas reações das pessoas, tá certo? Mas eu presto muita atenção, às vezes falo por telefone, enfim, conversas indiretas e por aí vai, e volta e meia eu recebo, raramente até, diga-se de passagem, bom, ainda bem, eu recebo manifestações como essa que está aí na transparência que vocês estão vendo aí. Numa certa ocasião, alguém disse, eu não vou me vacinar. Não vou me vacinar porque isso é uma besteira, eu vou estar injetando em mim mesma vírus. Vocês percebem? E aí tudo bem, não estava muito com espírito de alimentar a discussão e tal, e também o contexto não era muito propício para isso, mas o que me espantou um pouquinho, até me levou a montar essa fala para vocês, é que a pessoa que produziu essa afirmação é da área da saúde. Meu Deus, isso não é possível. Eu não estou acreditando no que eu estou ouvindo, dizendo para mim mesmo, né? E como é que pode alguma coisa não estar muito certa aí, ok? Então, esse é o contexto que eu estou colocando para vocês, o contexto gerado por essa fala aí. Prof. Fábio, passa para mim, por favor. Muito bem. Então, deve ser cacoete, eu acho que vocês que estão fazendo mestrado aí devem estar pensando, caramba, o Catelli é outro daqueles que não faz nada que não tenha definido o problema de pesquisa, que não tenha objetivo, que não tenha, sabe? Então, esse tipo de organização que é bem típico de um mestrado. Mas, na verdade, eu organizei dessa forma, não por pensar que eu estaria falando para um grupo de mestrado, e sim porque eu penso que se você tem uma questão, um foco, você consegue evoluir melhor em volta dela. Então, basicamente, essa é a ideia. Então, a questão seria a seguinte, por que pessoas que têm uma vivência, no mínimo, de graduação completa, na área da saúde, digamos, que é o caso que eu escolhi aqui, mas é um caso exemplar, vamos dizer assim, que funciona como exemplo e ele poderia ser estendido para outras situações de outras áreas e tal, que também funcionaria, eu imagino, igualmente bem. Qual é que a pessoa dessas que tem essa visão, que passou, no mínimo, por uma graduação e conhece aquele ambiente, nega tudo, ou praticamente tudo que aprendeu na sua graduação? Isso é uma negação de tudo que o sujeito fez lá. Vocês não concordam comigo? Está negando. Você está dizendo, olha, quando chega a minha vez, eu vou fazer diferente porque eu não quero, sei lá, botar vírus para dentro de mim. Caramba, realmente isso me deixou
um pouco chocado, mas junto com o choque veio uma sensação de que eu não tinha, assim, indiretamente falando, porque diretamente não, né? Eu não tinha sido nunca professora dessa pessoa e tal, porque não ia mudar muita coisa, provavelmente, mas fiquei com uma sensação de frustração. Como que nós, da academia, fazendo uma meia-culpa, que eu vou retornar no final, como que nós, da academia, trabalhamos para que a coisa desemboque em falas como essa, que realmente me produziram um certo impacto? Bom, então, vocês adivinham, eu vou me posicionar de uma forma mais a favor da ciência. É claro que sim, eu vou fazer isso. Não vou virar a fonte na qual eu bebi, tá certo? Mas não por isso, não é por um sentimento de gratidão nem nada, é por entender que a ciência é uma forma de expressão humana, uma entre muitas, na verdade, eu reconheço e admito todas as outras, e admiro muito, mas quando se trata de ciência especificamente, bom, tem resultados maravilhosos, não é? A humanidade teve muito a crescer com o advento da ciência e de suas ideias, teve muito a perder também, mas enfim, balanço me pareceu bem positivo, e vou adotar essa linha, claro, não vou sair muito dessa linha, mas isso não é uma defesa cabal e restrita das ciências, como vocês verão no final, eu tenho uma conclusão que me desqualifica como um defensor para o que der e vier da ciência como tal. Eu também tenho lá minhas posições de uma postura crítica também sobre o nosso fazer de ciência. Perfeito? Então, essa é a advertência. Bom, feita essa advertência aí, eu vou passar imediatamente para a minha percepção, tá certo? Do que é ciência. Então, agora, talvez vocês estranhem um pouquinho, eu escolhi um recorte um pouquinho peculiar, digamos que é fruto das minhas aulas de epistemologia e história das ciências, que eu trabalho aqui no mestrado profissional, tá certo? Aulas maravilhosas, adoro essas aulas, principalmente pelo que os alunos me põem de volta quando eu proponho certas ideias. Então, uma das maneiras de colocar o que é ciência que mais me agrada é essa de Gaston Bachelard, que está esboçado num desenho ali, na minha transparência, né? Gaston Bachelard era uma figura incrível. Na década de 30, mais ou menos, ele publicou as suas principais obras, e ele, de uma maneira que eu acho quase que premonitória, anteviu tudo que se passaria no campo da epistemologia das ciências, praticamente. Era um sujeito fantástico, incrível mesmo, tá certo? E ele diz o seguinte, que o verdadeiro cientista aprende com os seus erros. Uau! Então, olha só, eu estou falando de ciências e estou dizendo que, olha, legal, bora lá, vamos errar porque a gente aprende com os erros. Tá bom, eu também não vou sair procurando os erros voluntariamente, escolhendo qual o pior erro que eu possa fazer e vou lá cometê-lo porque ali é que eu vou aprender. É claro que não é essa a posição, os erros são coisas que surgem naturalmente do processo. Então, essa é a minha definição prática, essa capacidade que o cientista tem de, ao errar, eu não digo que ele não vai errar, ele vai errar. Qualquer cientista autêntico, ele erra, não tem como não errar. Mas o que o diferencia, em geral, de eventualmente algumas outras categorias, não vou nem tentar nomear quais, é que ele vai meditar sobre o que ele errou, vai tentar consertar, vai negociar com a comunidade a qual ele pertence, sabe? Então, ele aprende. Pronto, ele aprende com seus erros. Essa é uma visão. E aí, obviamente, antes de passar para a próxima transparência, eu vou dizer que isso não é seguramente uma visão de senso comum, que um certo senso comum diria, não, o cientista é o cara que descobre coisas novas, que erra muito pouco, quase nada, enfim, é aquela visão de sujeito que pontifica as coisas, que declara verdades irrefutáveis, e aquela história toda
de ciência. E é por aí, vocês vão ver mais no final, que eu vou tentar buscar uma explicação para a nossa fala que eu destaquei aí. Certo? Bom, mas notem, quando eu falo visão de senso comum, eu quero dizer que o senso comum é aquele que vem da nossa vida diária, as coisas que a gente faz sem ficar refletindo muito sobre se é científico ou não é científico. Enfim, a gente está vivendo e está fazendo uma série de coisas meio que, digamos assim, no piloto automático. Então, eu quero deixar claro com isso que eu não estou desqualificando nada que venha do senso comum, eu apenas estou dizendo, como Bachelard dizia, que o senso comum é uma outra racionalidade. Então, a racionalidade do cientista é uma, a racionalidade do senso comum é outra, a racionalidade do músico é outra, a racionalidade do pintor é outra, a racionalidade do poeta é outra, a racionalidade do literato é... Enfim, penso que vocês me entendem. Então, tem muitas racionalidades diferentes, e nós convivemos com todas elas. Prof. Fábio, passa outra para nós, por favor. Muito bem. Então, dentro dessa visão de ciência, eu vou chamar a atenção para vocês de uma outra questão de senso comum, que muito provavelmente vocês já ouviram falar. Nosso amiguinho do desenho seria Karl Popper. Isso é uma homenagem de um repórter feita ao Popper, de um cartunista, no dia que ele morreu. E o Popper tinha um adágio muito curioso, ele combateu a indução como forma de entender o progresso das ciências. Cuidado, não é que o Popper dizia que a indução não servia para nada, ele nunca falou isso. Ele dizia que a indução não é um mecanismo válido para explicar como que a ciência avança. Então, traduzindo mais ou menos em miúdos, se você vê as coisas do jeito que você sempre viu, aquilo corrobora a tua visão, confirma a tua visão, mas provavelmente não vai te fazer progredir. Agora, a veia do cartunista que fez esse desenho eu achei maravilhosa. Que tal você sentar perto de uma macieira ou embaixo de uma delas, como Newton, por exemplo, e ver uma maçã subir sozinha, do nada? Opa, isso realmente faria o conhecimento avançar, vocês não acham? Então, é por aí que o Popper diz que as coisas andam. A ciência progride quando você te confronta com obstáculos, quando as coisas param de funcionar, do jeito que você estava acostumado, tá certo? Então, não vou entrar muito aqui no mérito da indução, porque senão, daqui a pouco eu passo dos meus 45 minutos aqui. E, sabe, né, professor é muito... Não sei se vocês concordam com essa autocrítica, mas nós tendemos a ser, frequentemente, um bocado tagarelas. Ele começa a falar e não para mais. Então, vou tomar um pouco de cuidado aqui. Fábio, passa para nós. Professora. Ok, pessoal, que eu acho muito bacana mesmo, que eu queria colocar para vocês, que é o seguinte... Eu me preocupo bastante com o senso comum, primeiro porque eu o respeito muito, certo? Mas respeitar não significa usá-lo como recurso para fazer ciência. E Bachelard, de novo, dizia claramente, fazer ciência não é refinar o senso comum. Ciência nunca é um refinamento do senso comum. Ciência é uma ruptura com o senso comum. Vocês percebem? Então, tem que entender bem. Quando a gente diz essas coisas, a gente não está desqualificando o senso comum. A gente está partindo para uma outra abordagem. Bom, é o jogo. A ciência faz esse jogo aí. E uma das imagens que eu adoro da ciência vem ainda do meu tempo de doutorado. Não vou contar para vocês há quanto tempo, porque não vem ao caso, vai lá, deixa para lá. Né? Mas, enfim, eu escrevi na minha tese essa citação de Edgar Morin. Nossa, ele está bem velhinho agora, está com 96 anos, eu acho. Tá? Mas está ali, firme, forte, lúcido, falando algumas coisas. E na época, olha o que ele diz a respeito do conhecimento. Vejam se não encaixa com aquela minha definição de ciência, que a minha não, com aquela definição de ciência que eu tomei emprestada do nosso amigo Gaston Bachelard. Mas eu sei
cada vez mais que o único conhecimento que vale é aquele que se nutre da incerteza, e que o único pensamento que vive é aquele que se mantém à temperatura da sua própria destruição. E, além de tudo, esse diabo do Morin aí escreve muito bonito. Isso é uma escrita muito bonita, típica dos franceses. Eles têm essa veia de meio literária, então adoro ler Morin. Bom, lá no Canadá eu li em francês, que é mais bonito ainda, então, nossa, é fantástico. Mas, meu Deus, que afirmação bastante, digamos assim, que nos coloca desconfortáveis, vamos colocar. Porque o que Morin nos diz, ele diz assim, pensa no limite, pensa na corda bamba, proponha coisas que estejam no limite daquilo que você consegue justificar. Bom, faça isso e você provavelmente, academicamente, vai ter uma vida muito feliz, porque você vai o tempo todo estar vivendo na fronteira de passagem do conhecimento, do conhecimento normal, no dizer de Thomas Kuhn, né, usando a terminologia de Kuhn, e do conhecimento não científico. Bom, depois vocês vão ver como eu vou encaixar essa história com a nossa pergunta. Não quero esquecer da pergunta que eu formulei no início, tá certo? Tem que ter um fechamento aí. Bom, deixa eu chamar o nosso amigo senso comum aí de novo, aí ele vai brigar com nós, ele vai dizer, tá, pode parar. Que é isso? Como assim? Negar para avançar? Como é que eu vou ter um comportamento quase suicida como esse que você está dizendo aí? Esse Morin é um maluco, ele só podia, já está velho mesmo, não sabe o que fala, enfim. Vocês percebem por que lados a discussão poderia avançar. Mas, de qualquer maneira, essa forma de ver a ciência, ela também se nutre de um cara que veio depois de Gaston Bachelard, que é o próprio Thomas Kuhn, que eu acabei de mencionar. Não fiz nenhuma transparência especial para ele, mas ele foi muito importante, porque ele disse, como Popper também, de certa forma, que a ciência avança quando você tem uma ruptura, um problemaço, uma revolução. Então, ele até escreveu um livrinho muito saboroso que chama A Estrutura das Revoluções Científicas, não é? Que é delicioso de ler e que, bom, sugiro que vocês façam isso. Que vocês deem uma olhada se é que já não leram. É muito legal de ler, muito divertido. Normalmente eu só proponho para meus alunos que eles leiam coisas que tenham o potencial de lhes provocar prazer, no sentido de uma leitura desafiante, que faça meditar e tudo mais. Tá bom, agora, na próxima transparência, então, eu vou passar um pouquinho para uma questão escolar, mas sem sair da epistemologia. Eu, até por sugestão do professor Jaime Paviani, que a professora Fábio conhece bem, é um filósofo bacana que nós temos aí na universidade, e o professor Jaime Paviani me disse, poxa, Capelli, mas por que você não inclui nas suas disciplinas de epistemologia um pouquinho da questão da transposição didática? Aí, quando ele falou, eu parei para pensar e disse, tá, epistemologia, transposição didática, tem a ver? Claro que tem a ver, tem tudo a ver, só que eu não tinha visto. E aí o professor Jaime me alertou e pronto, daí eu passei a falar, a incluir nas nossas discussões da disciplina a transposição didática de Chevalar, tá certo? Porque ela diz respeito à forma pela qual a ciência é apresentada aos nossos estudantes, coisas que nós todos fazemos o tempo todo, na verdade. Então, aí, ó, a grande sacada do Yves Chevalar, muito mais tarde, ele disse que não tinha ideia do monstro que ele criou, porque ele queria simplesmente discutir com as pessoas que, poxa, o conceito de reta na matemática sábia, vamos dizer assim, não era o conceito de reta que você ensinava na escola. E, meu Deus, quando ele começou a puxar aquele fio de meada,
não acabou mais de vir coisa e veio. Ele criou praticamente toda uma vertente, não é? E a síntese dessa vertente é o que está escrito aí na primeira frase da apresentação, que o que nós ensinamos nas escolas não é o saber dos sábios. Não é. Ok? Tá bom. Mas vamos deixar o nosso amigo senso comum tomar conta de nós de novo. Deixa ele falar agora. O que ele vai falar? Ele vai nos botar a boca. Que é isso? Você está falando, então, que a gente ensina coisas na escola que não são científicas? Eu vou ser demitido. Imagina se os pais souberem disso. Meu chefe tá louco. Claro que é científico. Enfim, claro, eu estou brincando um pouquinho com vocês até para tentar mostrar para vocês que aquilo do que a gente está falando faz parte do nosso dia a dia. A epistemologia é a nossa vida de professor, não é uma coisa à parte lá que tu dá uma olhada e depois larga para um lado aí e vai fazer o teu trabalho. Não é mesmo. Certo? Então, tá aí. Chevalier nos dizia, você tem que transformar o saber sábio, que é um dito cunhado por ele próprio. Se você não transformar, você não consegue trabalhar com ele na escola. Mas tá bom. Então, bora lá, vamos ver o que nós temos em seguida. Professora Fábio, você passa de novo para mim, por favor. O cenário. Para montar esse cenário, o que eu lembrem, o que eu estou tentando fazer agora, já começando a me encaminhar para... Uau, tem que andar mais rápido um pouquinho, estava olhando a hora aqui. Então, eu vou tomar cuidado aqui. Qualquer coisa, prof. Fábio, você me dá um corte aí, diz, Catelli, chega, deixa o pessoal falar. Então tá. Bom, então, pessoal, o cenário, a primeira linha da minha transparência aí, ela é redundante quase. Nós estamos em época de pandemia, não vou nem falar sobre isso. É tudo que a gente respira o dia todo. Uma era de pós-verdade. Meu Deus do céu, então as pessoas aparentemente, e pessoas com muita relevância na nossa vida, declaram coisas que são completamente contra tudo que a gente aprendeu que é, de uma certa forma. Os caras dizem o contrário e fica por isso mesmo. E tem, eventualmente, provas absolutamente cabais de que aquilo não pode ser do jeito que foi dito, as pessoas não estão nem aí. Falam absolutamente o que bem entende. A modernidade líquida é um outro conceito muito em voga, também tudo é fluido, então tudo você adapta, a tudo você dá a forma do recipiente que contém esse suposto líquido e sem qualquer tipo de limite. Bom, então, esse é um aspecto do cenário. O outro aspecto, que eu vou apenas mencionar, porque só ele daria uma conversa completa, mais que uma, certamente, seria, eu peguei emprestado do professor Sandro Livramento, aí uma professora que fez doutorado em Santa Catarina, na Federal de Santa Catarina. O doutorado dele é mais ou menos recente, é de uns 2 anos para cá, eu acho, e ele trabalhou com a história do negacionismo científico. Porque quando eu falo em pós-verdade, modernidade líquida, essas coisas, e quando eu levo isso para o âmbito das ciências e do ensino de ciências, bom, claro, aí a gente facilmente faz a conexão de como qualquer coisa é dita em detrimento do que a ciência nos apresentou. Lembrem, nada de fé cega na ciência, não é isso que eu estou propagando. Mas, de qualquer maneira, a ciência é, no mínimo, um dos melhores pontos de partida que a gente tem. Ponto de chegada, não sei, mas ponto de partida é excelente. Então, passando aí meio rapidinho, para não me alongar demais, o negacionismo frequentemente faz uso do recurso à autoridade. Se nós nos tivermos por não negacionistas, e acredito que sim, nós não somos negacionistas, pelo menos eu espero, então, nós fazemos recurso à autoridade, mas o recurso à autoridade que nós fazemos, por exemplo, no mestrado, é alguma coisa que está submetida a certas regras e a gente cumpre essas regras. Por exemplo, vou dar um exemplo bem típico do mundo que eu e a prof. Fábio vivemos agora, que é o mundo de
orientar alunos, participar de bancas e tudo mais. Nós, professores de mestrado e doutorado, quando nós vamos para uma banca, nós não podemos questionar o candidato de fora do contexto que ele produziu para apresentar sua dissertação. Se nós fizermos isso, se o candidato se der conta, e se ele for corajoso o suficiente, ele simplesmente se recusa a responder. Ele diz, olha, isso sai do contexto do meu quadro teórico, a pergunta pode ser talvez muito interessante, eu teria alguma coisa a dizer a respeito, mas não vou me manifestar porque sai do contexto. Você tira do contexto, não vale mais. Então, você só pode recorrer à autoridade num contexto previamente estabelecido, no qual todos os participantes consensualmente adotam determinadas regras e tudo mais. Bom, uso de episódios históricos, você retira esses episódios dos contextos. Eu tinha, para cada uma dessas passagens, aí eu tinha escolhido uma citação, mas eu vou pular essa parte, senão eu me alongo demais. No caso dos episódios históricos, eu tinha escolhido a expressão tudo é relativo, do Einstein. Então, as pessoas que dizem isso esquecem que Einstein construiu a teoria da relatividade dele em cima de um conceito que é a coisa mais absoluta que eu já vi em física. Qual seja, velocidade da luz é a mesma em qualquer referencial. Isso é absoluto, completamente absoluto, não tem nada de relativo aí. Então, que história é essa de tudo é relativo? Não tira do contexto, percebe? Então, vai por aí. Fábio, você passa outro, por favor? Legal. Então, você desqualifica a opinião científica e você eleva a opinião pessoal, que é tipicamente o caso da nossa pergunta que gerou a nossa fala de hoje aqui. Você distorce o campo científico, é uma outra característica de alguém que pratica um certo negacionismo. Você distorce o campo científico e cria um novo campo, entre aspas, porque não é novo campo coisa nenhuma, porque você te apropriou de algumas coisas da ciência sem... você faz uma mistura. O exemplo que eu tinha escolhido, que vou mencionar rapidíssimo, é, por exemplo, astrologia versus astronomia. Um astrônomo não tem nada que dá palpite no que os astrólogos fazem. Não tem, porque é outra forma de manifestação. O astrônomo não tem nada a dizer sobre astrologia. E vice-versa. Como é que o astrólogo vai dizer como que um astrônomo tem que fazer para fazer astronomia? Isso é ridículo. Mas é ridículo também o astrônomo, que o cara quer fazer astrologia, vai lá e faz astrologia do jeito que ele acha e como ele pensa que é melhor. En passant, a astrologia não é uma disciplina a gente não qualificaria de científico, mas aí a questão é, no mínimo, polêmica. Bom, deixa eu parar de alongar aqui. Tem a barreira filosófica também, tá, pessoal? A barreira filosófica tem o exemplo que o próprio professor que produziu esses elementos todos sobre o que não é ciência, sobre o negacionismo, desculpem, ele fala da cura quântica, que é uma apropriação de algumas ideias da mecânica quântica, absolutamente fora de tudo que os físicos quânticos dizem. Então, não tem como funcionar um negócio desse. Prof. Fábio, pode ser o próximo, então. Agora eu estou prestando atenção aqui, deixa eu ver. Nossa, eu tenho mais uns 3 minutos, Fábio, pode ser? Não vou passar demais o meu tempo? Ele pode ficar, desenvolver o teu raciocínio de pensamento. Por nós, não tem problema se passar, entendeu? Então, fica bem tranquilo. Até porque a gente começou um pouquinho depois, então pode desenvolver teu pensamento aí que não tem problema. Obrigado, Fábio. Então, eu tenho 5 minutos de bônus aí. Tá bom, acho que em 5 minutinhos... Até mais, ó. Pode desenvolver tua fala até, se quiser, às 3 horas, tá jóia. Tá bom. Não, eu nem teria competência para tanto, provavelmente. Tá bom. Obrigado, então. Olha só, eu vou entrar agora, então, naquilo que eu anunciei no início. Quando eu vejo alguém se contrapor de maneira tão irrefletida e, eu diria até, de certa forma, irresponsável a tudo que ele aprendeu, tá certo? Eu
tendo mais a olhar para mim mesmo, porque eu sou professor, como vocês, e dizer, pô, mas eu mandei mal, hein? Olha, que servicinho mal feito que eu fiz. Por que os alunos que passam pela minha mão, que não é o caso da afirmação, repito, mas não importa, por que os alunos se comportam, os ex-alunos têm comportamentos como esse? No fundo, a pessoa que faz uma afirmação do tipo, não vou introduzir o vírus em mim, ela não aprendeu ao longo de toda a graduação dela o que ela deveria ter aprendido, porque a graduação, numa determinada área lá da médica, era de justamente você fazer as coisas de tal forma, preservar a saúde, a vida, etc, etc. Não fez. Então, aonde a gente errou? E aí eu vou, então, passar para a parte final, pedir para a Prof. Fábio passar a próxima transparência, e eu vou fazer duas transparências de idealizações aqui, que vocês provavelmente devem estar esperando. Tá, e aí, Catelli, então, ok, tu falou um monte de coisas aí, mas aí, faz o quê? Como é que tu lida com essa tua angústia, não sei, angústia também, mas não sei se é a melhor palavra, com essa sensação de frustração, acho que é melhor, de ver que a escola a qual tu pertence e dentro da qual tu trabalhou a tua vida toda, produz resultados tão pequenininhos, na verdade. Então, tá aqui, eu vou idealizar um pouquinho o que eu acho que talvez a gente devesse fazer mais e pensar um pouco mais a respeito. Então, duas nessa transparência. Propor aos alunos que eles façam experimentos, que eles explorem, que eles discutam com os colegas, que eles se coloquem em conexão, que eles errem, estimulá-los a errar. Não, cara, vai lá, faz. Tá, mas eu vou falar uma bobagem aqui. Fala bobagem, qual é o problema? Daí a gente dá uma consertada depois, vamos fazer um pacto aqui, ninguém vai tirar o outro a fazer, né? A gente cria um ambiente favorável para que as pessoas tenham aquela, digamos assim, espontaneidade de se manifestar e, eventualmente, errar e depois retificar. Retificar é um termo técnico bem próprio de Gastão Bachelard de novo. Bom, e aqui eu me lembrei de você, Prof. Fábio, não é? A Prof. Fábio trabalhou no doutorado dela em alguma coisa que é maravilhosa, educar pela pesquisa, né, Fábio? Que é sensacional. Você, no educar pela pesquisa, prega coisas como questionamento reconstrutivo. Depois você me corrige, Fábio, se estiver falando besteira aí, tá certo? Pesquisar como atitude. Olha que coisa mais fantástica isso. Pesquisar como atitude. A tua atitude é de perguntador. Tá louco, isso é muito bonito, tá certo? Isso atende, eu coloquei aqui, de forma excepcional, essa demanda. A Elisiana está me dizendo aqui. Olha só, então, provavelmente uma das tuas orientadas aí se manifestou dizendo que, nossa, isso é sensacional. Eu corroboro com essa visão aí perfeitamente. Fábio, passa outra transparência também, por favor. Bom, então, pessoal, outros aspectos que, no fundo, vão acabar decorrendo um pouco esse aspecto de você educar pela pesquisa, por exemplo, ele é um enorme guarda-chuva, ele paira num nível muito elevado, perfeito? E tudo que você diga, muito provavelmente, pelo menos em parte, vai se abrigar sobre esse guarda-chuva. Isso, por exemplo, explorar oposições. Então, não tenha medo de explorar conflitos na sala de aula. Ontem mesmo nós discutíamos, eu estava discutindo com as pessoas, tinha prometido para os meus alunos que a gente iria aprender como que você pesa a terra, para usar uma forma coloquial de manifestar. Como é que você pesa a terra? E aí está contando umas histórias lá, contando como é que Eratóstenes mediu o raio da terra e tal. E, bom, e aí alguém levantou que, olha, isso aí, se você supor que a terra é plana, eu digo, legal. Tá, e se a Terra for plana, como é que muda a experiência de Eratóstenes? Gente, sensacional. Então, tá, pega o conflito aí. Vocês percebem que agora o jogo se dá dentro das regras de pensar cientificamente. Então, você traz a Terra plana para dentro e discute ali. O problema
dos adeptos dessas visões é que ele se nega a discutir. Esse é o problema, não é? O problema não é ter uma ideia estapafúrdia, o problema é não querer discutir a tua ideia estapafúrdia. Discute, e aí a coisa muda. E aí, um dito que eu gosto bastante, Ellen Xerxes, é uma cientista que escreveu um livro bem bonito, ela diz que a ciência avança mais quando você diz assim, caramba, que estranho isso, do que quando você faz como Arquimedes, né, e grita, eureka, tá certo? E aí, passe, por favor, a próxima transparência, e aí eu entro basicamente nas minhas conclusões, aí, então, já está esgotando também os meus 5 minutos de bônus, mas vá lá, deixa quieto. Então, olha só, eu vou agora tentar fazer o fecho, tá certo? Eu também, como vocês e como muitos outros, entendo que a ciência é um fenômeno social. E o alcance de dizer isso é enorme, não se enganem. O alcance é, por exemplo, dizer que os produtos da ciência valem ou não valem, dependendo do julgamento da sociedade na qual a gente se insere. Isso não é pouca coisa, de jeito nenhum. Isso é enorme. Mas tá bom. Então, de cara, a gente poderia repetir um adágio aqui, que é martelado por todo mundo o tempo todo, que a ciência é tanto melhor e ela vale tanto mais quando ela nos torna cidadãos melhores. Mas, peraí, por que a ciência poderia nos tornar cidadãos melhores, entre outras coisas? E agora chega, para tentar encerrar aqui em mais alguns minutos, chega o ponto central. Eu só sublinhei isso na minha apresentação hoje, e o ponto central que eu diria que talvez explique o deslize que a gente comete quando a gente recebe manifestações como aquela que eu trouxe no início da fala, é que a ciência vale, olha só, não porque ela nos produz certezas, não porque ela nos entrega coisas nas quais a gente pode confiar irrestritamente. Ela vale porque ela nos entrega coisas e diz, olha, isso é o que eu tenho de melhor nesse momento, mas ela entrega aquilo junto com um avisozinho de rodapé. Estou submetida à tua crítica. Pode criticar. E esse pode criticar é dentro das regras do jogo da ciência. Então, eu não posso criticar por opinião, por exemplo. Por opinião, pode criticar o resto da vida, ninguém vai te dar bola. Agora, se você criticar dentro das regras... Então, é isso, é essa capacidade de autoavaliação, perfeito? Que a ciência tem. Quando digo auto, é refletir para dentro da comunidade que avalia. Isso é o auto, perfeito? Muito bem. Então, dito isso, eu acredito que pessoas que tivessem passado por ensinos médios e graduações nas quais ele fosse instado a pesquisar, a produzir, a discutir, isso tudo leva um tempo enorme, você pode até ficar angustiado, eu não vou conseguir vencer conteúdo, tem toda aquela série de restrições que nós poderíamos colocar, mas uma pessoa assim, provavelmente não produziria falas como essa que eu acabei de falar para vocês. Então, aí que tá, eu vou encerrar dizendo o seguinte, a ciência é boa não porque ela produz certezas, e a mim me caberia tomar posse dessas certezas, não é? E ficar a par dessas certezas e poder mostrar em provas e tudo mais que eu sei repetir ou reproduzir aquela certeza. Não, a ciência vale porque ela me transforma em alguém com uma atitude que eu recebo essas coisas, aceito provisoriamente, mas estou pronto a criticá-las e a submetê-las aos questionamentos que forem pertinentes, sempre que isso for necessário. Bom, eu agradeço enormemente a paciência de vocês ficar ouvindo eu falar um monte de abobrinhas aqui, mas eu fui bem sincero, me exprimi do ponto de vista que eu realmente acreditava mais, eu estou bem ansioso para ver o que vocês teriam a dizer. Fábio e colegas que estão aí me ouvindo, obrigado. Catelli, muito obrigada, a tua fala é muito provocativa, né? Sobretudo nesse momento que a gente vive, essas afirmações, essas construções, sobretudo baseada
no senso comum, num senso de que parece que as pessoas não têm acesso ao conhecimento. E o que é mais engraçado, eu acho que a gente está numa sociedade em que cada vez mais as pessoas têm acesso ao conhecimento, ou talvez vão colocar um conhecimento não científico, mas um conhecimento, ou um conhecimento escolar, né? Até falando aí, utilizando o bacharel, né? Que chega muito fácil, mas as pessoas parece que elas se negam de aprender a partir desse conhecimento, né? E acabam se valendo de certezas que são embasadas simplesmente no superficial, né? Agora, pessoas que a gente sabe que tem formação, que tem graduações, seja na área da saúde ou em qualquer... Eu acho que se você é graduado, já diz graduado, você é um diplomado, então você tem que ter muita responsabilidade para emitir uma opinião, tanto contrária quanto a favor de qualquer situação, né? E os autores, os epistemólogos que o senhor utilizou para justificar a sua fala são, de fato, todos eu gosto muito, sobretudo o bacharel. Eu até vi que tem alunos da graduação aqui também, então tem uma disciplina que a gente trabalha bastante com bacharel, os obstáculos epistemológicos, né? Então, vai muito em conta daquilo a experiência primeira, né? A superação dessa experiência primeira. Mas muito, muito interessante tua fala, Catelli. Dá para a gente conversar muito. Vou ver o chat agora, não sei se o pessoal está comentando ali, quem quiser se manifestar. Sim. Eu acredito que o João Paulo deve ter colocado a lista aqui, né? João Paulo, acho que sim, a lista de presença. E, pessoal, então, eu vou controlar a presença pelo attendance. Tá, perfeito, então. Tá, então, já respondendo. O Emerson colocou aqui alguma ponderação. Até que ponto nós, enquanto professores... Emerson, você quer abrir seu microfone e fazer o questionamento? Que eu acho que fica mais interativo do que eu ficar lendo, né? Oi, professora, posso abrir sim, posso falar. Então, vai lá, Emerson. Então, eu me coloco nesse posicionamento de estabelecer apenas os resultados da ciência, enquanto professor, de apontar muitos resultados. Hoje eu tenho a compreensão diferente por causa da epistemologia da ciência, né? De entender que a ciência vai além dos resultados, né? Mas o que eu estou querendo colocar é o seguinte: como que esse ponto de vista de estabelecer apenas os resultados, de defender apenas os resultados da ciência, enquanto professores lá na sala de aula, isso contribui para fortalecer as pseudociências. Porque se a gente só estabelece o resultado, só propõe o resultado, a gente está construindo um modelo quase que dogmático, assim como as pseudociências, né, as que o professor citou e as outras que o professor não citou, design inteligente, entre tantas outras que tem por aí, né? Então, a minha pergunta é bem nesse sentido, né? Que eu sei que a gente tem que construir a ciência além dos resultados, né? Mas até que ponto trabalhar só no viés dos resultados contribui para a proliferação das pseudociências? Não sei se eu me fiz entender. Bom, eu entendi de uma certa forma, Emerson, você me corrige enquanto eu te dou um retorno aqui. Bom, primeiro quero dizer que eu fecho completamente com o ponto de vista que você exprime, que alguém que só recebe resultados, ele não tem a opção de trabalhar com eles, de viver um processo de, como que eu diria, de se apropriar verdadeiramente daquilo que está lá. E então, o que lhe resta é acolher aquilo como algo que ele tem que saber reproduzir depois. Desculpe, o linguajar já mais ou menos tácito que se usa na área aqui. Então, eu colocaria da seguinte maneira, eu até tinha isso separado, anotado aqui, eu tinha umas anotações, não é? Fiz uma série de anotações aqui para engordar um pouco o que eu tinha nas transparências, mas acabei tagarelando demais. E uma delas era sobre exatamente a questão que o Emerson coloca aí. Então, vou pegar um foco bem particular do que o Emerson colocou, depois ele me diz se a resposta tocou no ponto que você queria, Emerson, ou não. O ponto é o seguinte, tá certo? Olha, quando você... Lembra que tinha uma transparência na qual
Emerson, eu dizia que era melhor você dizer, poxa, mas como é que pode? Eu não entendi o que aconteceu aqui. Eu dizia que isso era mais propício para fazer ciência do que quando você eventualmente proferisse eureka, que é um mito, né? Arquimedes saiu pelado da banheira gritando eureka, então isso é uma historinha. Mas não vamos entrar nesse mérito aí. É que é o seguinte, se você acredita, olha só, eu acho que por aí eu consigo encaminhar a tua questão. Se você acredita, você, aluno, vamos dizer assim, e eventualmente nós professores também, se você acredita que os grandes avanços da ciência foram descobertas, então, fulano descobriu isso, Beltrano aquilo e Ciclano aquilo outro. E foi assim, ó, o cara estava tomando um banho, caiu uma maçã na cabeça do cara, o sujeito subiu com uma bola de chumbo e outra de madeira em cima de uma torre inclinada e jogou para baixo e tá, de uma hora para outra o cara enxergou. A verdade se revelou para ele. Uma ova, isso sim, isso é muito dogmático, como você acabou de mencionar, né, Emerson? Uhum. Mas é uma imagem que é construída, inclusive, nos livros de ciências, na verdade. Exatamente. Os livros de ciência constroem esse tipo de imagem e dão a entender, fazem aquilo que é a história das ciências, né, entre aspas, mas que, na verdade, eu estava lendo uma dissertação que ainda não foi defendida, e isso cai numa categoria que está lá naquela dissertação que chama historinha. Porque as professoras que, ao ensinar, no caso, matemática, elas dizem, algumas dizem que, sim, que lançam mão de historinhas, quando perguntadas se elas usam história da matemática para dar aula e tal. Enfim, mas eu já estou me alongando demais, agora é a vez de vocês falarem, mas é assim, a história das ciências é vista como historinha. O cara sentou embaixo de uma macieira, caiu uma maçã e o cara descobriu a lei da gravitação universal. Você jogou no lixo a história da ciência inteira quando você declara um negócio desses, percebe? Então, sim, você perguntou, a tua pergunta continha a resposta. É dogmático. Você dizer que o cientista descobriu A ou B, não estou tirando mérito, os cientistas eram uns caras, nossa, fora de série, que umas figuras absolutamente geniais e tudo, mas não, eles não descobriram o que descobriram, o que dizem que eles descobriram da forma que descobriram. Peguei, Emerson, a tua ideia? Certinho, professor, obrigadão. Beleza, então, ok. Cristiano está com a câmera aberta, vai fazer questionamento? Eu quero perguntar. Professor Francisco, tudo bem? Opa, Sou tudo bom? Cristiano, sou doutorando do programa. Eu queria perguntar, assim, em relação à formação de professores, né? Como é que você faz, assim, com seus alunos, aí, desde sempre, você tem uma histórico grande, assim, para poder realmente que eles tenham essa consciência de levar a ciência sempre. Porque tem alguns professores que ainda reproduzem algumas questões na sala de aula, né, que são muito do senso comum, né? Qual é, assim, aquilo que eu tenho que colocar como principal para me formar um professor em ciências para que não aconteça isso? Uau, que pergunta, Cristiano, obrigado pela pergunta. Não que eu vá saber respondê-la de maneira competente, me perdoa, mas eu te juro, eu vou me esforçar muito. É uma pergunta maravilhosa e eu aposto, não vou terceirizar. Eu ia dizer aqui que a prof. Fabiana tem respostas maravilhosas para essa pergunta. E eu até, prof. Fabiana, desculpa, eu vou aqui fazer um roubo, vou roubar uma coisa que você desenvolveu lá no teu doutorado, que é o seguinte, mas eu vou ter que explicar um pouquinho, tá, Cristiano, para você me entender um pouco melhor, em que ponto que eu quero chegar. É a atitude. Como é que tu te coloca em frente aos teus alunos, certo? Então, eu vou tentar deixar isso bem claro, porque uma palavra nunca é uma resposta a nenhuma pergunta, e uma pergunta autêntica como essa que você fez. Isso é uma pergunta de verdade, não é uma perguntinha meia... Né? Não, a pergunta de fundo, uma pergunta de largo alcance. Então, a atitude, vou misturar uma pequena definição do que eu considero essa atitude adequada para você formar teus professores, ou mesmo para um professor na sala de aula para os seus alunos,
entremeada com algum pequeno exemplo, alguma coisa assim. Então, você tem que perguntar muito na sala de aula, mas aí é que está. Não é perguntar uma coisa esperando uma resposta pré-dada. Por exemplo, amanhã eu vou ensinar conteúdo qualquer, inventa qualquer conteúdo que você quiser, não importa, qualquer um, tá certo? E aí eu chego na aula e eu pergunto, mas eu não pergunto sobre o conteúdo, eu pergunto, vocês já ouviram falar de tal assunto? Aí os caras vão dizer, sim, sei lá, seleção natural, pronto, vão pegar uma coisa fora da minha área. Vocês já ouviram falar de seleção natural? E aí alguém diz, eu ouvi e tal, não ouvi. Então você vai perguntando de modo a fazer aflorar dos estudantes aquilo que eles têm previamente na cabeça deles. Perfeito? Então isso é uma atitude. Você quer saber o que os alunos pensam, mas quer saber autenticamente. Daí, se você te mete a deixar os alunos perguntarem, eles vão perguntar mesmo. Então, vocês que são profs sabem que isso é um terreno aberto para que eles perguntem e muito rapidamente, se nós fizermos o nosso trabalho direito, eles perguntarão coisas que a gente não tem a menor ideia. Agora, volta lá, o que é ter atitude? É dizer para os alunos, cara, quer saber? Não tenho a menor ideia de como que eu vou responder essa tua pergunta. Isso acontece, quando eu até brinco com meus alunos de estágio, digo, o ideal é que isso aconteça no mínimo uma vez para cada aula que vocês levam. Então, se os alunos fizerem uma pergunta, no mínimo, você não tem ideia de como responder, você está trabalhando direito. Mas é assim. Agora continua a questão da atitude. Me faz uma pergunta, não sei como responder, mas dificilmente aquela pergunta não tem interações e relações que você possa fazer. Então você diz, cara, me pegou, não sei. Mas eu consigo traçar um itinerário para avançar nessa questão. E já me aconteceu, daqui a pouco me dá conta, mas eu não sabia que eu sabia. Então, pronto, tá bom, eu acho que eu tentei, para não me alongar demais. Cristiano, eu consegui tocar no ponto que você queria, consegui te responder minimamente, pode ser? Tá bom? Ok, então. Se deixar, eu fico falando a tarde toda aqui. Então, vamos lá. Obrigada, Catelli. O Jean tem uma pergunta. Olá, boa tarde. Boa tarde, Jean. Tudo bem? Eu sou o Jean, sou aluno de mestrado, e me chamou a atenção, assim, quando você começou a falar sobre até o bacharel. E daí eu queria te perguntar o seguinte, nesse formato de aulas síncronas, eu entendo que o bacharel ele defende uma postura até dialógica, né? Porque ele sempre fala que o mais importante é saber formular uma pergunta do que a própria resposta. Então, nesse formato de aulas síncronas, que é difícil essa interação, de fazer perguntas num formato mais dialógico. Como que a gente poderia pensar, até uma opinião, na verdade, né, em melhorar essa parte mais dialógica nesse formato que está acontecendo agora na pandemia? Como que você, professor, está fazendo as suas aulas para não prejudicar e para romper também com essas ideias de senso comum? Era essa minha pergunta, que é uma dúvida que eu tenho. Jean, ótimo, ótimo. E aqui, desculpe, agora eu vou dizer, uau, lembra quando eu disse que a coisa é boa quando te faz uma pergunta, pelo menos uma, que você não sabe responder? Tá aí, você acabou de fazer uma que eu não sei responder. Não, mas peraí, calma aí, eu não sei, de verdade. Mas a Fábia é testemunha, eu acho que quando nós começamos a falar, acho que era aqui uns 10, 15 para 10 para as 2, eu acho que era, né, prof? E aí a gente começou a falar, a gente se gosta muito, a Fábia foi minha vizinha de sala, enfim, eu já contei tudo isso para vocês. E a gente começou a contar do nosso dia a dia, que não está fácil, e o que a gente comentou ali no meio? Que sobre as aulas síncronas, aí eu dizia para a Fábia, e vou repetir, porque acho que a maioria de vocês não está por aí, e eu acho que isso encaminha um pouco a tua questão, tá, Jean? Que
de cara, eu já declarei que eu não sei responder. Mas dá para dar uma encaminhada aí, é o que eu vou tentar fazer. Então, eu comentava com a Fábio, fazendo um pouquinho de jogo de palavras aí, dizendo que aula síncrona tem um pró e um contra, pelo menos, tá certo? Então, o pró é que você fica submetido, você fica praticamente forçado a recorrer a uma série de fontes e recursos que antes você não prestava. Eu nunca usava YouTube na minha aula, por exemplo, e agora eu não consigo fazer coisas que eu fazia na minha aula presencial, e aí digo, cara, vou procurar no YouTube. Então eu vou lá e procuro e tal, e enfim. E a outra coisa que essa primeira parte da resposta não encaixa muito no que você perguntou, mas a segunda sim, a segunda parte vai encaixar muito melhor, que é o seguinte, eu dizia para a Fábio, e a parte ruim é que na aula presencial eu tinha lá meus truques, meus recursos para tentar fazer o pessoal participar. Na aula síncrona, caramba, eu não aprendi como fazer ainda. Eu tenho tentado, por exemplo, estimular o pessoal a usar bastante o chat, o pessoal em escala. O chat, eles vão lá tranquilo, você não dispõe muito, tá certo? Pelo menos penso eu que eles imaginam dessa forma. O áudio, eles já não gostam tanto, porque o áudio já é uma interação mais em tempo real, então eles também não preferem muito. E o áudio com imagem, então, bom, nem falar, eles não... Bom, aí é bem mais raro. E eu tenho tentado estimular os alunos a colocarem, eu faço perguntas, eu digo, escreva aí no chat, eu sei lá, eu tô tateando muito nesse sentido, e eu tenho tido alguns resultados excelentes, mas eu acho que a questão passa também por um aluno especial que eu tenho numa turma. O cara é completamente, sabe, ele liberado, ele pergunta quando tem vontade, faz a pergunta que ele acha que tem que fazer, aí eu estou falando e ele interrompe, diz, Caté, eu baixei aqui um site onde tem não sei o quê, e aí eu digo, tá, cara, então eu vou parar de compartilhar, entra a tua, e aí ele entra mesmo, então funciona bem. Mas aí que tá pronto. Então, olha só, acho que eu tenho mais como que eu vou dizer, um truque, Jean, que talvez pudesse ser explorado. Jean, presta muita atenção naquelas pessoas numa turma que se manifestam mais e tenta fazer com que as manifestações delas contaminem os demais. E nessa turma acontece. Então, eu tenho lá o meu aluno lá, que eu estou pensando nele agora, que se manifesta, e aí é batata, daqui um minutinho tem outro lá que entra e fala uma coisa e tal. Então, é meio um efeito em cadeia. Mas, para fazer isso também, encerrando agora, tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes a fala de um, ela mais inibe do que propicia. Porque se tem alguém que é um pouquinho mais acima da média no conhecimento, no ele pode fazer com que os outros pensem, eu não vou me meter nessa conversa, porque eu não sei nada. Então, caberia o professor fazer essa picada toda. Tá, gente? Pronto, não sei. Só tinha rolê, desculpa. Ali eu quero te fazer uma reflexão aqui, e talvez em forma de questionamento, né? Não sei se tem mais alguém que quer fazer questionamentos, mas se a gente pegar na nossa própria arcabouço teórico, a gente tem diversos teóricos, começando por exemplo, Piaget, que desde a introdução na modalidade de ensino, para introduzir o problema, para tentar superar o ensino tradicional, né? Ele nos ensina também, ou chama atenção para a questão do erro, né? Então, tem uma passagem no livro dele que diz assim, que o erro, ele ensina muito, né? E depois o senhor citou aí do Bachelard, né, que um verdadeiro cientista aprende com seus erros. E teve uma outra citação que o conhecimento se nutre da incerteza, ou seja, essa questão, essa possibilidade de que a gente, não só colocando lá o cientista, pensando como aquele cara isolado lá no laboratório, né, que a gente tem aquele currículo, imagem de currículo oculto na cabeça, eu tenho a impressão que nos últimos anos, sei lá, não vou chutar quanto tempo,
a escola e a universidade ensinou muito mais essa questão das certezas do produto, como que o próprio Emerson colocou, né, talvez só o produto final, e também contribuiu, talvez, eu atrevo aqui fazer uma assimilação com o próprio tipo de avaliação, porque a gente, falando aqui no contexto geral, né, é muito mais avaliado por provas ou por avaliações somativas, né, que não permite a gente errar, e talvez a gente não é avaliado muitas vezes por uma avaliação diagnóstica, uma avaliação formativa. Então, talvez essa possibilidade da gente errar, ou da gente ter essas possibilidades de repensar ou pensar no conhecimento e na ciência como processo orgânico, ela pode ser ceifada nesse modelo de ensino que nos foi dado, que nos foi fomentado nos últimos anos. Então, me parece que agora a gente está começando a se dar mais conta disso, que tem essa possibilidade de errar. Eu não sei se eu estou equivocada, mas parece que por muito tempo isso não era muito discutido, né? Era mais como um dito filosófico, mas a gente não pode errar no processo de formação. Então, não sei se você tem essa percepção, Catelli, ou uma percepção diferente, talvez, dessa rigidez no processo de não permitir que os alunos errem, não permitir que trabalhe, talvez, em grupo, e a partir do erro, então, que seja uma possibilidade de aprendizagem. Prof. Fábio, até vou me manifestar bem rapidinho, você estava falando e eu me lembrei, aqui na nossa universidade, em Caxias, nós temos uma modalidade que pode ser incluída na avaliação, que chama TDE, Trabalho Decente e Efetivo. Por que me lembrei disso agora? Porque a tal da TDE, você faz 5, 6, 7 semestres, dependendo da disciplina, enfim, dos objetivos, etc. A TDE é um trabalho que o aluno faz quando tem tempo, tem um prazo grande para fazer, etc, etc. Mas, principalmente, o que eu vi nessas TDEs que entra um pouco, encaixa um pouco na tua fala agora que você fez, prof. Fabiana. O que acontece? Eu propus uma TDE um tempo atrás, estávamos mexendo lá com estatística, metrologia, uma história toda lá. E aí alguns alunos foram lá e fizeram tudo bonitinho, e tinha alguns outros que a coisa não andava. Então, na TDE, não é uma prova. A prova o cara não fez errado, o cara acertou certo. Faz a contabilidade, terminou. Na TDE, não. O cara errou, você manda de volta, diz, 4 e a 5 ali não rolou. Faz de novo, tá certo? Você tenta fazer, você dá uma dica aqui, outra lá, também não se trata de fazer pelo aluno, porque aí também não é o caso, mas você dá uma dica e diz, acho que tu trocou isso por aquilo, vai lá, tenta de novo. Então, o sujeito vai mandando, e é essa visão que, para mim, é mais representativa do que é realmente você tem um aprendizado. Você aprende quando você aprende, tá certo? Lembrando um pouquinho Yves Chevallard de novo, é o famoso tempo da aprendizagem. Alguns aprendem rápido algumas coisas, outros demoram mais. Depois troca. Os que aprenderam rápido uma coisa, demoram para aprender uma outra coisa diferente, e vice-versa. Então, aprender leva tempo. Pronto. É obviedade. Ainda bem que o Chevallard falou isso antes de mim, então vocês não vão me acusar de estar falando muita abobrinha aqui. Mas é por aí, concordo contigo. Até agora, nas diretrizes para formação inicial de professores, tem as universidades, né? Para todas as licenciaturas, tem que construir currículos na qual eles façam uma avaliação sistêmica dos seus estudantes, né? E uma das formas de fazer essa avaliação é mediante portfólio, né? Então, me parece que é uma conscientização que a gente está tendo, e talvez antes até tivesse, mas tivesse mais implícita, e agora a gente está, de fato, selecionando ferramentas para mostrar esse potencial de erro, enfim, como uma oportunidade, não como uma forma de punição, né? Exatamente. Muito bem. Pessoal, tem alguém que tem mais alguma pergunta? Senão a gente já parte para o encerramento, tendo em vista o horário. Muito bom falar contigo, te ouvir, Catelli. Acho que teu conhecimento sempre é assim, muito... O senhor tem uma forma tão leve de colocar as coisas, assim, então eu aprendi muito com o senhor, não canso de falar, né?
E é uma humildade para falar, é difícil até de explicar, acho que quem assiste consegue perceber essa essência, né? Então, agradecemos muito a sua fala, eu acho que foi muito provocativa, faz a gente, de fato, enquanto professor, pensar, né, o tipo de aluno que a gente está formando e, tipo assim, a nossa responsabilidade, né, enquanto professora. Eu sempre digo que a profissão docente é o ser professor é uma das profissões mais nobres, porque a gente tem muito digamos assim, consegue envolver, consegue ensinar muitas pessoas, então, influenciar, né, isso sempre para o positivo quanto para o negativo, então, vamos utilizar essa oportunidade para formar sujeitos, de fato, né, como, acho que foi, no final o senhor falou que a ciência é um fenômeno social, né, mas ela só é válida se ela forma, né, o cidadão, torna as pessoas melhores, então, nesse sentido da ciência, né, deixando mitos, deixando credos, deixando tudo que é questões políticas de lado, né, que hoje em dia tem muito essa questão de entrecruzamento dessas diferentes questões, né. Então, Catelli, eu agradeço muito a sua fala, em nome da coordenação do programa, a professora Tamara não pôde estar aqui, agradeço também a participação de todos os estudantes do curso, né, estou vendo que tem a Camila aí da licenciatura, tem inclusive a Paula Bergosa aí da universidade, né, agora já não sei nem, né, já é mestra, né. Paula. Então, agradeço a presença de todo mundo, lembrando que esse vídeo, então, ele vai lá para o nosso canal do YouTube, e assim que for divulgado, eu compartilho com o senhor, e também lá no meu Facebook, então, e também no canal do YouTube, para quem quiser depois reassistir, fica aí para a gente, tá? É uma aprendizagem, é uma temática super pertinente, sobretudo agora. Então, Catelli, meu muito obrigada de coração, tá? E, pessoal, obrigada a todos pela participação, lembrando que, então, hoje é a última palestra, e na próxima semana a gente tem, então, até a Elisama está aí, a Elisama vai abrir a apresentação dos produtos educacionais, né? Então, convido todo mundo a se inscrever no evento e participar, porque, afinal, todo mundo vai ter que desenvolver um produto educacional, e é um momento para a gente ver como é que os estudantes fizeram. Então, meu agradecimento a todos. Um abraço e até mais. Beijo. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Obrigado.